Seja bem-vindo a mais uma aula do ProJovem Digital, uma aula aí de marketing em redes sociais. Nós estamos aqui abordando o tópico de uso da inteligência artificial para criar conteúdo, tá, gente? Então, deixa eu já até colocar aqui na tela para vocês, marketing em redes sociais. Estamos dentro do módulo em que nós estamos falando sobre o uso de inteligência artificial para criar conteúdo. Muito bacana. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre automação de relatórios e planejamento de conteúdo com a inteligência artificial. Lembrando, né, de já chegar, sentar o dedo no like, né? Ou então, se você quiser esperar um pouco, tá? Assiste a aula aí, vai vendo se você tá gostando, curtindo. Mas não se esquece de deixar esse likezão aí pra gente, porque a aula é de graça pra você, mas você paga a gente com o seu carinho, com a sua atenção e com o seu like, beleza? Então, nós estamos aí na nossa terceira aula deste módulo, que é o uso da inteligência artificial para criar conteúdo. E aí, você pode estar perguntando, né? Você que já é sagaz, que já sabe o que é automação, você já vai tirar isso aí de letra. Mas tem gente que não sabe o que seria essa automação. Então, aqui, para a gente equalizar, botar todo mundo na mesma página, eu explico o que é automação. Basicamente, seria você utilizar aí a tecnologia ao seu favor, para ela, vai te substituir nas tarefas repetitivas. Você vai tornar alguns processos automáticos, beleza? Isso aqui não está no slide, então eu vou escrever isso aqui. Cadê o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei, então está aqui meu lápis. Beleza? Então, pessoal, a automação é usar a tecnologia para fazer tarefas repetitivas, mas basicamente também facilitar processos, tá certo? Então, anota isso aí para você. A automação ela vai tornar automático alguns processos. Ela vai facilitar porque ela vai te substituir. Você vai gastar energia com o que realmente importa, ok? Enquanto algumas atividades, né, vão se tornar automáticas pela própria ferramenta tecnológica. Então, facilitar o processo. Nossa, Lucas, não, calma, ainda não entendi que eu sou uma pessoa visual, eu sou uma pessoa que precisa de exemplos para entender. Relaxa, essa é a aula que você vai ter bastante exemplo aí de automação, tá? Facilitar o processo. Beleza. Então, vamos aqui para algumas ferramentas. Nós vamos utilizar, pessoal, ferramentas de automação para gerar relatórios, ok? Ou então nós vamos usar ferramentas tecnológicas que vão nos auxiliar gerando relatórios e também vão auxiliar fazendo um planejamento, ok? Então, o que seria esse planejamento? Se você deixa, é muito legal trabalhar com a criatividade, mas se você deixar para sempre contar com a criatividade, vai ter uma hora que ela vai te abandonar. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Eu sou um cara que eu trabalho com muita criatividade, assim, eu tenho uma liberdade criativa, só que às vezes ela me deixa na mão, porque às vezes você está num dia que não está muito bom, você não está pensando direito, não está raciocinando direito, já está cansado, então você precisa de um planejamento para não depender exclusivamente de você, tá? A sua empresa, para ela ser bem sucedida, ela não pode depender exclusivamente de você. Eu sei que isso dói para muitas pessoas, né? Empreendedores, empresários, por quê? Porque você está lidando com um sonho de vida, né? Construir a sua empresa, construir o seu negócio, ou você mesmo é a sua marca, o seu serviço, né? Então você não tem como terceirizar isso, mas um dos segredos de uma empresa bem-sucedida é quando ela passa a caminhar de uma forma em que ela depende mais da instituição em si, das pessoas que cooperam com essa empresa, do que propriamente de uma pessoa, ou seja, do empresário, do dono, do empreendedor, ok? Então, isso é o que a gente chama até de um negócio escalável, tá certo? Como não é muito a base da matéria, eu não vou nem me aprofundar tanto, mas fica aí com essa dica, ok? Por isso que é importante que você aprenda o que é automação e, principalmente,
você comece a utilizar essas ferramentas que eu vou apresentar para você hoje neste vídeo, beleza? Então, nós temos aí ferramentas para o uso de relatórios. Mas o que seriam esses relatórios, né? Esses relatórios seriam basicamente análise de vendas, beleza? Resumo de reuniões, relatórios de redes sociais. Isso aqui é bem bacana, que eu vou te mostrar algo que talvez você sabe e não usa tanto, ou você nem sabe que tem essa opção na sua rede social preferida, que eu acredito que seja o Instagram. Vamos chutar aqui. É a que você mais usa, né? Então, tem um painel de controle na sua página. Se a sua página no Instagram é uma conta profissional, você vai poder acessar esse painel que eu vou te mostrar agora. Mas, basicamente, eu quero que você entenda a importância do relatório, porque é a partir desses relatórios que você consegue mensurar aquilo que está dando certo ou errado, mensurar em termos até quantitativos. Pessoas que estão engajando com as suas publicações, pessoas que estão sendo alcançadas pelos seus conteúdos. Lembrando sempre, né, que o conteúdo não necessariamente vai te gerar uma renda, mas a visibilidade que o seu conteúdo te traz, ela pode te abrir portas para parcerias, para monetizar de alguma forma, para que você crie credibilidade e as pessoas passem a comprar de você o seu produto. Então, quando a gente trata aqui do marketing em si, a gente está tratando de um posicionamento que vai fazer com que você construa uma autoridade na internet, beleza? E essa autoridade, ela vai gerar confiança nos seus seguidores, vai gerar credibilidade para os seus clientes. Eles vão passar a confiar mais em você e aí sim é que isso pode te gerar uma venda, ok? Então, o relatório ele é muito importante justamente para você entender o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. E, principalmente, se você estiver fazendo algo de errado, corrija, né? Bora aí aprender com os erros, ok? Então, basicamente, nós vamos ver aqui algumas ferramentas de relatórios e também vamos ver ferramentas de planejamento. Como eu já adiantei, né? Eu falei já no início da aula sobre a questão de você não contar sempre com a sua criatividade, não contar sempre com a sua disposição, porque vai ter dia que você vai estar disposto, outro dia você não vai estar disposto. Então, o planejamento, ele é como você aprendeu lá na aula de linhas editoriais. Em linhas editoriais, nós vimos que ela é uma organização, né, de conteúdos que que tem uma conexão com a nossa marca. A gente posta aquilo que se conecta com o nosso produto. A gente posta aquilo que se conecta com o nosso serviço. E o planejamento seria você bolar aí uma estratégia, né, semanal, mensal, um calendário para que quando chegue nesse dia, você saiba o que postar. E não apenas saiba o que postar, mas a postagem aconteça sem precisar de você. E isso é automação. É você separar um dia, né? A gente não vai automatizar todo o processo. Qual é todo o processo? De criação, ou seja, você vai ter que parar, você vai ter que sentar e vai ter que organizar. Você vai ter que gerar muitas vezes um prompt, né? Um comando para a máquina, para ela te auxiliar. Ou seja, você ainda não vai sumir dessa equação, você não vai sumir da cena. Você ainda vai ter o seu papel de organizar, estruturar aquilo que a inteligência artificial está te dando. Ou seja, somos gestores de inteligência artificial. E o calendário para Instagram, ele justamente vai funcionar para que quando chegar no dia 10 de outubro, eu saiba o que postar. E muito melhor do que apenas saber o que postar, é eu já ter feito uma publicação e já ter agendado ela, já deixei ela programada para no dia 10 de outubro eu lançar essa publicação, ou a plataforma lançar ela para mim. Então, o planejamento é isso, tá, gente? Eu acredito que tem você, que é aluno aí do ProJovem Digital do presencial, você ganhou uma apostila, não é isso? Essa apostila, gente, cara, que apostila sensacional. Vira e mexe eu falo isso aqui, porque ela precisa ser enaltecida, tá? Então, se estou repetindo, basicamente isso aqui é um prompt. Então, temos aqui na página
44, né, automatizando relatórios e planejamento com a inteligência artificial. Basicamente, nós estamos tratando deste assunto, de automatizar relatórios. Isso aqui está na página 44 da apostila. Se você não tem a apostila, se você não ganhou, relaxa que você vem comigo, eu vou te mostrando, tá certo? Então, basicamente, a gente tem aqui um tutorial prático em que você pode criar um calendário de conteúdo com o próprio ChatGPT. Então, o primeiro passo seria você definir aí um contexto, ok? Eu vou fazer o seguinte, estamos aqui na página 44. Antes do planejamento, vou começar pelo planejamento, depois eu vou para o relatório. Beleza, alternei aqui a ordem. Tá? Então tá. Vamos lá, o tutorial prático. Temos aqui alguns aplicativos. Os aplicativos que eu vou te sugerir você conhecer são esses aqui. Opa, cliquei aqui num vídeo. Temos aí, primeiramente, o Google Agenda, né? A agenda do Google. Temos este aqui, que é o Metricool, ok? E temos o Buffer. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E vou também mostrar para você, vou voltar lá no tutorial da apostila, que é para você utilizar o ChatGPT como o seu agente de planejamento. Então, o Google Agenda, pessoal, todo mundo que tem aí uma conta na Google, né, um Gmail, quando você loga o seu Gmail, ele vai aparecer para você esse mosaico aqui, que está no seu canto superior direito da sua tela, tá? Meu cursor está aqui em cima, rodando ele. E quando a gente clica aqui, é Google Apps, certo? Você vai clicar e ele vai mostrar aqui todos os aplicativos disponíveis, né, do Google. E tem aqui o Google Calendário, né? Alguns chamam de Google Agenda, outros Google Calendário. No Google Calendário, o interessante é que você clica nele e ele vai aparecer isso aqui para você, certo? Utilizo ele bastante, tá? Na minha vida pessoal mesmo, para conciliar, né, as tarefas pessoais e as tarefas profissionais. E por que eu coloco as profissionais também? Porque isso é compartilhável. Eu posso compartilhar a minha agenda com o meu chefe, para que ele entenda o que eu estou fazendo naquele dia. Então, vamos criar um aqui. Aqui ela está mostrando por dia, né? Eu não quero por dia. Eu quero mostrar aqui, ó. Aqui em cima, no canto direito superior, em dia, você pode colocar por semana. Ou seja, nessa semana, né, que começou no domingo, dia 5, já estamos no final da semana, né, no dia 10. Ou seja, vai mostrar aqui tudo que nós fizemos, mas podemos formar aqui por mês. Aí eu já consigo vislumbrar o que está em cada mês. Tem dia de Nossa Senhora, no dia 12. Dia do professor, aí do dia 15, né, vai ser quarta-feira que vem. Sabe o que a gente vai querer de dia do professor? A gente vai querer o seu like, o seu comentário, tá bom? Já interage aqui com esse vídeo, com essa aula. Diz aqui pra gente o que você está achando das aulas. Tem sempre uma equipe de monitores aguardando para poder responder alguma dúvida sua ou comentar algo que você deixa aqui pra gente, beleza? Então, basicamente, a minha agenda, ó, tá bem limpinha, tá? Eu não coloquei nada aqui. E eu ainda tenho como ver isso anualmente, ou seja, eu vou ver todos os meses do ano, o que dá para fazer. Aí eu clico no mês que eu quero, por exemplo, aqui julho, não, aí eu tenho que mudar para mês, né? Dia 10, não há eventos programados, ok? Então vamos voltar para mês, eu gosto desse aqui de mês. No mês, eu vou clicar aqui no dia 13. Dia 13, eu vou ter uma agenda. Eu vou clicar aqui, ó, às 8 horas da manhã, nessa janela de 8 da manhã até 9 da manhã, é uma janela que eu vou poder estar dando aula. Eu vou estar presencialmente no ProJovem. Então, aula ProJovem Digital. Ok? É um evento? É um evento. Que horas que vai acontecer? Vai acontecer na segunda-feira, dia 13 de outubro, de 8 até 18. De 8 às 18, ou seja, de 8 até 6 p.m.
fuso horário padrão Brasil, ok? Dá para eu definir tudo isso, né? Ou seja, basicamente o dia inteiro. Posso clicar aqui que é o dia inteiro também. Ou seja, eu posso colocar o horário de início e de término, ou eu posso colocar o dia inteiro. Eu vou colocar que é de 8 às 6 da tarde, tá? Eu posso adicionar convidados, ou seja, pessoas que vão estar envolvidos comigo nesta aula. Eu posso adicionar uma videoconferência pelo Google Meet, ou seja, quando der esse horário, né, às 8 horas da manhã, estou marcando uma reunião remota. Aí eu vou, adiciono uma videoconferência, já deixo o link lá. Quando der 8 horas da manhã, vai abrir o link. E aí eu vou ficar com essa galera aí por um tempo tendo essa aula. Geralmente o Google Meet nos libera aí 1 hora, né, de reunião. Ou eu posso adicionar também um local, beleza? Para que eu possa me nortear, saber, eu vou dar aula onde? Em qual RA que eu vou estar dando aula no dia 13. E eu posso adicionar uma descrição, um anexo, ok? Então, eu vou salvar esta agenda, certo? No meu dia, vamos ver como é que ela vai ficar na minha semana. Na minha semana, ela vai ficar assim, ó. De 8 da manhã até 6 da tarde, eu tenho esse compromisso aqui. Aí, o que está em branco, eu posso agendar, beleza? Então, basicamente, isso aqui não é uma forma totalmente automática, né? O lembrete é automático. Essa aqui é uma automação que ainda depende muito da sua organização, de você parar, sentar e, de fato, construir todo esse roteiro. E quem pode te auxiliar a construir esse roteiro, aí a gente volta para a apostila aqui do ProJovem Digital. Aqui nessa apostila, galera, na página 44, como você viu, agora eu estou na página 45, aqui mostra um tutorial prático para você criar um calendário, né, de conteúdo. E aí você vai utilizar o ChatGPT. E chegando lá no ChatGPT, você coloca assim, passo 1, você vai definir um contexto. Então, antes de você, de fato, né, propriamente entrar no ChatGPT, você pode fazer um esboço, anotar num papel algumas informações que são essenciais, tá? Com o tempo, né, como você já vai ter feito isso aqui vai funcionar para a primeira vez. Mas se você já tem a sua empresa, se você já tem o seu negócio, essas perguntas já ficam mais fáceis de serem respondidas, né? Qual que é o seu negócio? Venda de plantas e acessórios para jardinagem online. Quem é o seu público? Ou seja, você tem que entender quais são aqueles seus potenciais consumidores, beleza? Eles são iniciantes em jardinagem, são moradores de apartamento. E qual que é o seu objetivo? Eu quero aumentar o engajamento e vender mais kits para iniciantes. Tá, e para qual mês você quer o calendário? Exemplo, agosto, já passou, né? Estou dando esta aula no mês de outubro, e aí a gente vai criar aí um esboço para o mês de outubro, tá? E o passo 2 seria a gente construir esse prompt mestre, né? Nós vamos abrir aí o ChatGPT e nós vamos montar um prompt, né, detalhado utilizando essas informações que você já levantou da sua empresa. Então, aqui já temos até um exemplo aqui, que está aqui na tela, que é, você vai chegar para o ChatGPT e falar, haja como um especialista em marketing de conteúdo para e-commerce. Quero que você crie para mim um calendário de conteúdo em formato de tabela para o Instagram para o mês de agosto. Ou seja, você está mostrando aqui para ele qual que é o objetivo do seu prompt, né? Está mostrando do que se trata, ou seja, você está contextualizando. Atende perfeitamente o gabarito, né, que a gente viu lá na aula sobre prompt. A gente tem uma aula gravada aqui neste canal sobre justamente como elaborar um bom prompt, né? Ou seja, ele tem que ter ali o objetivo, o formato, os detalhes. Tem que ter basicamente um contexto que vai permitir que a máquina entenda o que a gente quer. Beleza? E qual que é o contexto do negócio? Você vai falar para ele, eu tenho uma loja online chamada Meu Verde Lá. E ela vende plantas fáceis, né, de cuidar, kits de jardinagem para iniciantes. O meu público-alvo são jovens adultos que moram em apartamentos e querem ter mais verde em casa, mas eles não sabem por onde começar. Ou seja, basicamente eu estou falando para o ChatGPT que o meu Instagram ele vai ser voltado para dicas de curiosidade, talvez. Esse prompt aqui que eu estou colocando, basicamente o chat vai me indicar
dicas e tutoriais. Você vai vendo aí. Vai vendo aí que eu tô te falando. Vou te dar spoiler aí aqui agora. E aí, qual que vai ser a tarefa? A tabela ela deve ter 4 colunas, né? Dia da semana, data, formato do conteúdo. Ou seja, você vai explicar, esclarecer para o ChatGPT o que deve ter na sua tabela. A sua tabela deve ter o quê? 4 colunas. Uma coluna vai falar do dia da semana, né, em que vai ser publicado, a data, né, do mês, ou seja, segunda-feira, dia 13, beleza? Formato do conteúdo, se você quer Reels, carrossel, story interativo, um post único, né, uma foto, ok? E vai colocar lá o tema, qual que é a ideia da publicação. E o calendário ele deve equilibrar o conteúdo de dica, né, educacional, inspiração, entretenimento e venda. Ou seja, você mesmo pode falar para o ChatGPT quais são os temas que devem ser abordados no seu Instagram, ok? Então, você deve incluir essas ideias que abordem também as dores do seu público. Ou isso aqui, né, vamos ler como se fosse eu escrevendo o prompt. Então, inclua ideias que abordem as dores do meu público, como medo de matar as plantas, falta de espaço para criar a planta, né, para quem tem apartamento. Ou seja, tem algo que você vai fazer que é você que tem que fazer, que é justamente pegar esses relatórios e entender quem é o seu público, quais são as dores do seu público, quem é o seu público-alvo, ok? Isso tudo é você que tem que dar uma olhada. E aí você pega essas informações e traz aqui para o ChatGPT, faz esse prompt, ok? Daqui a pouquinho, realmente em instantes, nesse vídeo ainda nós vamos aprender a fazer esses relatórios. Então, basicamente, aqui nós temos aqui um exemplar de um prompt bem legal. Haja como um especialista em marketing de conteúdo para e-commerce. Eu quero que você crie para mim um calendário de conteúdo em formato de tabela para o Instagram, para o mês de agosto, ok? Qual é o contexto? Tem uma loja online chamada Meu Verde Lá, que vende plantas fáceis de cuidar e kits de jardinagem para iniciantes. Meu público-alvo são jovens adultos e aqui basicamente eu estruturei o prompt de acordo com aquilo ali em cima que eu já li, né? Aquilo ali você vai estruturar, levantar essas informações e vai colocar aqui no prompt como a apostila do ProJovem Digital está te ensinando. E basicamente o ChatGPT já respondeu isso. Isso aqui é um modelo que de fato nós testamos, né? E o chat nos trouxe essas informações aqui. Aí o passo 3 vai ser você analisar e refinar a resposta do chat, ou seja, você vai mandar o prompt, né? Você vai mandar o comando para o chat vai te trazer uma resposta e você vai analisar. Por quê? Porque você é um gestor de inteligência artificial. O que o gestor faz? Ele não só acata tudo que a inteligência artificial traz para ele. Ele vai dar um prompt, ele vai dar um comando, mas ele também vai analisar, vai ver se aquilo está de acordo com o produto, com o serviço dele, ok? Então, ele vai gerar uma tabela completa, você vai analisar as sugestões que ele te trouxe, talvez você goste da ideia de um Reels, mas talvez você queira mudar o tema. Então, você pode interagir com ele, pedindo para ele ajustar este plano, beleza? Então, você vai falar para ele, gostei do calendário, você vai realmente trazer feedbacks para ele. Você vai trazer, olha, eu gostei dessa ideia, você vai repetir isso aqui, mas você vai alterar essa outra informação. Ou seja, de fato, você tem que nortear a máquina para ela te auxiliar, beleza? Ela já está fazendo, ela já vai te dar a ideia de um planejamento semanal, talvez mensal. Ou seja, o seu esforço aqui vai ser corrigir ela para aprumar ela, para colocar ela no trilho, no norte, do que você quer para a sua empresa, né? Ou do que você quer para a rede social da sua empresa. Então, você vai fazer o refinamento, você vai organizar, né, o calendário. Ou seja, você vai copiar essa tabela, né, final do ChatGPT, você vai colocar ela numa ferramenta da sua preferência, como o Google Sheets. Google Sheets é a planilha do Google, tá? Você pode colocar ela no Trello, também vamos ver aqui, ou no seu caderno, se quiser realmente escrever à mão, tá? Se você copiar e colocar no Google Docs, por exemplo, né, no documento Google ou no Word do Microsoft,
já vai funcionar também perfeitamente, ok? Mas você pode utilizar o Google Agenda, que eu acabei de te mostrar. Estou te mostrando aqui o Google Agenda. Você pode pegar essas informações que o chat vai te trazer e você vai colocar aqui na sua agenda, no seu calendário Google. E aí, esse aqui é um exemplar do calendário de conteúdo que o ChatGPT nos trouxe. Ele vai trazer aqui o dia da semana, né? Quinta-feira, dia 1 de agosto. Ele vai trazer um rios. Dica: 3 plantas que sobrevivem a quem esquece de regar. Isso aqui é top para iniciante. Gente, o que está acontecendo aqui? Você realmente está gerando volume na sua página. Você está gerando constância. Vai ter uma aula aí sobre monetização que eu bato muito nessa tecla, que eu me aprofundo sobre a importância da consistência, né? De ser um cara constante. Mas, basicamente, como é que a gente supera essa barreira da inconsistência ou da inconstância? Com a ajuda da automação, que é justamente a aula de hoje. Você pegar uma ferramenta como o ChatGPT, né? Eu te entreguei um prompt muito bacana. Se você quiser, você pode pegar esse prompt e mudar com as suas palavras, colocar aí o seu negócio, o seu produto e testar. Que, inclusive, esse vai ser, acredito, o dever de casa dessa aula. Você colocar esta aula em prática, sim, criando o seu calendário de planejamento, beleza? Então, aqui na tela para você tem aí um exemplar de um conteúdo de calendário, ou calendário de conteúdo, perdão. Vira e mexe eu troco as palavras e aí eu dou maior trabalho aí para a mocinha das libras, tadinha, ela sofre na minha mão. Então, pessoal, basicamente esse aqui é um método que vai transformar o planejamento de conteúdo da sua empresa, tá? Parece que muitas vezes é cansativo, gente, mas é muito simples, tá? E, na verdade, o que é cansativo é o próprio processo de organização. Uma vez que você organiza esse prompt, uma vez que você organiza a máquina ela vai começar a responder muito mais rápido. Ela vai te trazer aí uma estratégia, conteúdos estratégicos, criativos, ok? E você vai fazer um bate e volta, né? Você pega a ideia da máquina, você ajusta com a sua ideia, beleza? O mundo ideal é o mundo em que você consegue alinhar a sua ideia com a da inteligência artificial. Você usa a sua inteligência natural com a inteligência artificial. Professor, mas eu não me considero uma pessoa... Eu não me considero uma pessoa muito inteligente. Eu acho que eu sou burro natural. Preciso muito da inteligência artificial. Meu filho, acredite mais no seu potencial, tá? Eu acredito. E eu não tô nem te vendo. Que dirá, tu tem que acreditar mesmo. Receba a inteligência. Então, tá aí um prompt muito legal para você utilizar e o ChatGPT aí para te auxiliar, beleza? Você vai pegar essas informações, vai colocar aqui no Google Agenda, ou essa ferramenta aqui, meus amigos, é muito legal. Que símbolo é este aqui do meio? Tempo. Comenta aqui pra gente que marca que você acha, ou que ferramenta que você acha que é essa aqui, ó, que eu estou rodando o cursor do lado esquerdo da nossa amiga de Libras. Essa empresa aqui é o Metricool, tá? Quem é da quinta série aí faz um monte de pinatinha. Ai, o Metricool, não sei o quê. Tá, mas vamos lá que eu vou te mostrar como é que se escreve Metricool, que é uma métrica legal, beleza? Se a gente puder traduzir assim. E a métrica legal, tá aqui, você vai entrar neste site. Metricool, você vai colocar aí o seu e-mail, a sua senha, ou você vai logar, ou você vai criar uma conta, né? Assim que você criar a conta, é que eu já passei desse passo. Na hora que eu vier aqui para minha página, eu já vou te entregar o resultado. Então, eu quero que você saiba o que você vai encontrar aqui. Deixa eu, cadê meu lapisinho? Mas é muito auto-intuitivo, tá? Se você souber ler, eu acredito que você vai dar muita conta disso aqui. Para quem não sabe, aqui em cima, ó, você pode traduzir a tela, tá? Aqui está em português, em inglês. Eu vou colocar em português para auxiliar até o professor também. Aqui, meu querido, aqui, ó. Então vamos lá. Como você quer fazer o login, tá? Mas primeiro, se você não tem login, você vai criar uma conta. Aqui, ó. Crie uma conta. Você vai criar sua conta, você vai colocar seu Gmail, seu Outlook. E aí, ele vai te fazer algumas perguntas. Dentre essas perguntas, ele vai te perguntar:
Aqui tá amarelo. Deixa eu ver se eu boto aqui uma outra cor. Vou colocar uma cor que constrata. Uma cor que contrasta. Eita. Vermelho. Vermelho, você vai criar um e-mail, né, o passo a passo. Criar conta. Ele vai te perguntar do que você, por que você quer usar essa plataforma. Você vai poder dizer, né, vai aparecer algumas opções, acredito que são 4 opções. Você vai dizer que é uso pessoal, ou uso da sua empresa, né, ou agência de marketing, ele dá as opções. Então, qual é o uso do Metricool? É só você que vai utilizar ou você vai utilizar com mais pessoas? Isso você responde. Eu respondi que só eu utilizaria, tá? Qual interesse? Quantas pessoas vão utilizar? Ok? E, por fim, assim que você entra, que você cria a sua conta, ele também vai pedir para você começar a registrar as suas redes sociais. Então tem lá, você tem como logar com o seu Instagram, seu YouTube, seu LinkedIn. Você vai fazer esse login, colocar lá a sua senha e arroba, tá? E ele já vai conectar a página do Metricool com a sua página de Instagram, certo? E aí, o que vai aparecer para você? Isto aqui. Tcharam! Aqui já está logado com a métrica do Instagram ProJovem Digital. ProJovem Digital aqui no Instagram. Está dizendo que a gente tem uma comunidade aí com 2.655 seguidores. Ou seja, você tem que correr agora lá no Instagram para a gente ver esse número aqui crescer, tá? A gente está seguindo aqui 19 pessoas, um conteúdo total, né, de postagens. Temos 13, Carretel 28, tivemos aí 41 publicações. E aqui vai dizendo para a gente o período das postagens. Então, do dia 10 de setembro até hoje, que é o dia... Ele fez até ontem, o dia 9 de outubro, ele falou que a gente... Deixa eu ver quantos seguidores tinham aqui. A gente fez uma postagem no dia 10, fizemos uma postagem no dia 11, ele vai mostrando pra gente os dias que a gente foi fazendo postagens, ok? Então, esses aqui são os dias que a gente foi fazendo postagens. Basicamente, a nossa média são 9 postagens aí por semana, beleza? Tivemos aí saldo de seguidores. Aqui ainda não mostrou pra gente, do dia 10 ao dia 7, mas ele mostra pra gente, em termos de dashboard. O que é o dashboard? Seriam esses gráficos aqui bonitinhos, tá? Esses gráficos aqui, eles mostram pra gente que 35, qual é esse porcentagem aqui? 61% do nosso público lá do ProJovem Digital são mulheres, ou seja, você é uma moça que está assistindo a gente, deixa o seu like e fala, eu sou uma moça. A gente vai saber que você sobreviveu até o momento 34 da aula. Eu sou macho, aqui tá fêmea e macho, né? Tá achando que tu é cachorro. Sou cachorro, não. Então, machos, ou homens, rapazes, são 27, compreendem 27% do nosso público. E desconhecidos são 10% do nosso público. A partir daí, a gente consegue entender qual é o tipo de linguagem que a gente consegue, que mais se adequa com esse público. Então, aqui, ó, temos aqui... Aqui eu já estou fazendo até um relatório, né? Mas aqui, a análise, eu vou voltar aqui, vou voltar aqui de onde a gente parou. Quero ir aqui em planejamento, que é o que nos interessa nesse primeiro momento. Esse planejamento aqui, ele vai te apresentar uma agenda muito similar àquela agenda que eu te apresentei do Google Calendário, beleza? Então, você vai poder aqui... só que qual é o legal aqui? Qual que é o pulo do gato? Isso aqui você tem que ter no seu coração. Você já pode deixar aqui agendado uma publicação. Automatizar uma publicação. Ou seja, você vem aqui em criar uma postagem, aqui em cima. Você vai colocar uma foto aí do seu computador ou do seu celular, adicionar aqui uma mídia, vou adicionar uma imagem, vamos ver o que vai aparecer para a gente. Arraste, vamos ver aqui que a gente tem imagens.
né? Eu poderia pegar aqui uma imagem da câmera. Opa, não, esse aqui é o meu chefe, não vou postar meu chefe no ProJovem, Lightroom. Então você vai pegar uma imagem do seu computador ou da sua galeria do celular, você vai arrastar aqui, ok? Aqui você vai poder, em cima, né? Cliquei aqui, ó, no canto esquerdo superior, vou poder adicionar uma mensagem, né? Mensagem não, o título, a sua legenda do seu post. Então, dia muito produtivo no ProJovem Digital. Muito produtivo no ProJovem Digital. Beleza? Agora que eu já escrevi minha legendinha bacana, bonita, bacanuda, eu vou até o fim. 2 erros? Que erros? A data da publicação não pode ser uma data passada e adicione pelo menos uma imagem ou vídeo. É o que está aparecendo aqui para mim, aqui embaixo, que está atrás da Librando. A moça de Libra está tampando uma mensagem aqui. Mas basicamente eu coloquei aqui meu conteúdo. Eu vou agora atrás então de uma imagem. Agora eu tenho que ir atrás de uma imagem, porque ele não vai deixar eu postar sem nada, né? Então eu vou aqui em mídia, né? Adicionar multimídia, em cima aqui da nossa amiga que está librando. Vou em adicionar uma imagem, se eu quiser pegar essa imagem do meu computador ou da minha galeria, né, do celular, mas ele também tem a opção de adicionar um vídeo, tem a própria opção de você pegar uma imagem do Google Drive, do Canva, caso seja uma publicação, uma arte estática, e imagens de estoque mesmo do próprio Metricool, tá bom? Então aqui você pode pegar uma foto aqui já esteja pronta, beleza? Não é o nosso caso. Eu fui lá no nosso Drive, né, e baixei uma foto que ela está aqui. Eu cliquei em adicionar imagem, vou clicar em selecionar, vou aqui em Downloads e vou colocar esta foto aqui. Vai carregar, basicamente, ali atrás sou eu pulando, beleza? Dia muito produtivo no ProJovem Digital, tá aqui eu vou até alterar essa imagem, tipo assim, sonhos cada vez mais perto de serem realizados. Mais uma etapa concluída com sucesso. Essa moça que está na foto, inclusive, diz que assiste muito os nossos vídeos aqui no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo aqui, ó, um abraço para vocês, nossos queridos alunos aí, que se formaram na turma de Águas Claras. Mais uma etapa concluída com sucesso. Beleza. É muito interessante, galera, como a gente já mencionou nas aulas, que você utilize hashtags. Então você vai colocar aqui, ó, embaixo você pode utilizar hashtags, você pode adicionar localização, tem um link, talvez, que caso você queira postar, né? Você já pode deixar textos salvos aqui, então você vai colocar aqui hashtag ProJovem Digital, vou colocar atualize hashtags. Cadê? Ah, tá. Então, tudo que eu estou te mostrando até agora é gratuito, tá? Para eu próprio confeccionar a minha hashtag, eu tenho que atualizar o plano. Foi legal ter mostrado isso, porque é sempre interessante que você saiba que o ProJovem Digital, como curso gratuito, ele te ensina ferramentas gratuitas, tá? O Metricool, ele vai te dar tanto a ferramenta de planejamento, quanto a ferramenta de análise, tá? Mas de forma gratuita. Então, quando chegar em algum momento que você precisar pagar, já não é nosso interesse aqui que você gaste dinheiro com isso. Mas se você ganha dinheiro com a internet, já está ganhando, pagar esse tipo de ferramenta vira um investimento. Acaba que é uma ferramenta de trabalho. Então, vou colocar aqui hashtag ProJovem Digital. Vou colocar hashtag aula de marketing
Vou colocar hashtag aula de empreendedorismo. Ok? Vou colocar as hashtags que eu falei em sala de aula, que são interessantes da gente utilizar, que tem a ver com o nosso conteúdo, né? Para o Instagram entender do que se trata. Formatura. Ok? E vou colocar aqui a hashtag Águas Claras, porque segmenta para como um evento que ocorreu na cidade ali de Águas Claras. A ordem pouco importa, tá? Se o mais genérico, né? Porque a gente acabou ensinando um funil de hashtags para vocês, né? Tem uma aula gravada aqui sobre isso. Então, utilizando aquele funil, a gente colocou ali, por exemplo, uma hashtag mais geral, né? E a gente foi afunilando. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, beleza? Então, basicamente, é isso. Vou agendar para aqui embaixo. É interessante que você agende para um horário factível, né? Hoje vou agendar aqui para agora, dia 10. Vou colocar aqui meio-dia, para a gente já soltar. Daqui a 4 minutos vai aparecer lá no perfil do Instagram do ProJovem Digital. Meio-dia, beleza? São 11h57, vai dar certinho, beleza? E aí, eu posso clicar aqui em agendar. Vamos lá, agendar, salvar e agendar postagem. Ou publicar agora. Então, tem essas opções de publicar agora ou agendar. Então, eu vou deixar aqui no agendar. Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver se tem um aviso. Publicação automática. Ok, um erro. Proporção de aspecto inválida para a imagem. Proporção deve estar entre... Essas imagens não atendem a este requisito. Ah, tá. Então, basicamente, é a questão de imagem, né? Como é que eu altero isso aqui? Vamos ver se tem aqui proporção. Adicionar, editar. A gente vai poder editar aqui a imagem e colocar na proporção que a gente quer. O Instagram ele é chato, mas a gente se vira bem também. Olha aqui. Vamos ver escala. Melhor colocar aqui em escala, né? Beleza? Quadro, não é isso. Não queremos quadro. Tamanho. Ok, proporção de corte. Aqui, ó. Tá aqui. Pronto. Não, mas não é a paisagem que a gente quer também, né? Eu acredito que assim já está excelente, tá? Aí eu vou salvar aqui. Processando a imagem. E agora tá certinho. Agora temos a nossa imagem. E aí eu vou clicar aqui em agendar, tá? Para meio-dia, para daqui a 2 minutos. Vou agendar, pronto. Temos aí a nossa primeira publicação agendada, tá? Ela vai aparecer aqui, ó. Olha só como é que aparece na sua agenda. Aqui tem toda a sua agenda de publicações e ela vai aparecer aqui para meio-dia. Quando der meio-dia, a gente vai lá no Instagram e vai estar lá a nossa publicação. Então, o Metricool tá aí, uma excelente ferramenta para você organizar sua vida, deixar tudo bem bonitinho aí para você não ter perrengue em chegar na sexta-feira, dia 10, e, meu Deus, o que eu vou postar? Não, já está lá, já está salvo, já está esquematizado. Você já aprendeu como planejar, já aprendeu como automatizar essas publicações, ok? Então tá aí o Metricool. O Buffer, ele também faz algo parecido, só que eu achei o Metricool muito mais interessante, tá certo? E o próprio Metricool, ele também tem esse serviço aí agora, ferramentas gratuitas para relatórios automáticos, que é onde a gente parou, né? Eu estava mostrando para vocês, antes de mostrar o calendário, né, que é o planejamento, também tem aqui a seção em cima, ó, de análise. Aqui em cima, em análise, a gente começou analisando, então ele vai analisar aí o seu perfil, tá? Seja Instagram, você pode adicionar aqui, ó, no canto esquerdo, você pode adicionar a sua conta de YouTube, TikTok, Facebook, e ele vai te trazer esses dashboards. O que é o dashboard? A ilustração, né, de quem você tem alcançado. Eu parei aqui falando que a gente está alcançando 61% do nosso público é feminino e a maioria da galera, olha só que interessante, é de 35 a 44 anos. O ProJovem Digital é um curso que, presencialmente falando, a gente tem atendido aí jovens de 15 a 29 anos. Mas na internet a gente não tem como mensurar quem a gente vai impactar.
É claro que a gente pode fazer conteúdos mais voltados para um público mais jovem, que é o tipo de conteúdo que a gente faz no Instagram do ProJovem Digital. Só que hoje um jovem de 35 a 44 anos é jovem, gosta de conteúdo interessante também. A gente tem um professor aqui, que ele já é mais de idade, né? Ele é um senhor, né? Que ele já é do Procoroa Digital. Mas ele é o quê? Ele tem só 40 anos. Ele tem a lata de quem tem mais? Tem. Mas ele só tem 40 anos. Ele gosta de um conteúdo divertido. Ele também é gente. Ele também ama. Respeite os mais velhos, tá bom? Então, pessoal, temos aí os seguidores por país, tá? Temos aí 99% do nosso público é brasileiro, ok? Estamos atingindo certo, né? Que a gente não está em outro canto. A gente tem aqui o alcance médio por dia. Cara, isso aqui é bacana, tá? Gente, o Metricool, eu tô realmente assim, chocado com essa ferramenta. Muito bacana. Então, o alcance médio por dia foi de 11.677,70 nesse dia aqui, ó, dia 13 de setembro. Entre o dia 12 e o dia 14, a gente teve aí uma média aí de 11 mil pessoas. Rapaz, muito bacana, hein? É um perfil, gente, que começamos agora em 2025, então a gente está engajando, está crescendo do zero. O nosso alcance médio, na verdade, por dia, se a gente for pegar todas as estatísticas, né, do dia 10 de setembro até 9 de outubro, foi de 1.445 contas por dia, tá? Temos aqui algumas publicações, né, que se destacaram, resumo orgânico. Então, tudo isso aqui, o Metricool, ele vai entregar para a gente, beleza? Vamos lá dar uma olhada, são 12:02, vamos ver se postou aqui o nosso post, ou se era furada. O que acontece? Pode até ter postado, mas a gente tem uma equipe de monitores de olho para não estar postando besteira aqui na internet, beleza? Então deixa eu ver se está aqui no ProJovem Digital mesmo, ou se é só conversa, se é só balela. Marca vazia, ProJovem Digital, resumo. Vamos voltar aqui no planejamento para ver se a publicação se deu certo. Sonho pendente, por quê? Por que está pendente? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Duplicado. Duplicado, faça uma cópia de marca atual. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu tenho que ver com a produção o que aconteceu aqui. Mas basicamente, pessoal, o Buffer também já fiz essa atividade, funciona muito bem, beleza? Publicação automática, tudo certo, pré-definição. Tá lá. Não, tá lá. Tá aqui. Vamos ver, atualiza. Não tá aqui? O que tá acontecendo? É pra estar aqui, informação. Data de publicação, 10 de outubro de 2025, meio-dia, status pendente. Vamos dar uma olhada nisso aqui posteriormente, mas basicamente temos aqui a nossa ferramenta. O Metricool, ele de análise é muito bom, pelo que eu vi de planejamento também é bom. A gente tem que dar uma olhada na parte de automatização de postagens. O painel do Instagram, para a gente já começar a finalizar. Você sabia que aqui, ó, em painel, você vai ter acesso também a todas as suas atividades do Instagram, ok? Insights, aqui no canto superior esquerdo, você vai ver quais são os insights da conta, ok? 139 mil visualizações, né? Das 139 mil visualizações, 43% foi de seguidores, 56% de não seguidores, ou seja, a gente está alcançando realmente muito não seguidores, que é o intuito da página, ok? Temos aí os vídeos mais bombados da página, né? Esse aqui com 30 mil visualizações, temos aí uma média de interações aí de 1.788, temos aqui o horário mais ativo dos nossos seguidores. Isso aqui é muito interessante você saber disso, tá? Por quê? Porque você vai poder publicar assertivamente, pensando no horário em que os seus seguidores estão mais ativos, ok? Então, quando os seus seguidores estão mais ativos, aqui o nosso do ProJovem Digital,
tá entre meio-dia às 15. É o horário que eles estão mais ativos. 9 horas também fica muito bacana. Tem uma capacidade de resposta de 43%. Ou seja, o próprio painel profissional do Instagram te passa esses insights de análise de relatórios, ok? Então tá aqui para você ferramentas, né, gratuitas para você ter relatórios aí automáticos e planejamento automático, ok? O Buffer também não me deixou na mão. O Metricool, eu vou ligar lá no presidente da empresa falando, me deixaram na mão. Passei vergonha na aula, eu quero meu dinheiro de volta, que eu não paguei. Mas o mão na massa da aula, o nosso dever de casa que nós vamos deixar para você é o seguinte. Você vai escolher um pequeno negócio, que ele pode ser fictício ou real. Você vai usar o ChatGPT para iniciar esse relatório simples, né? E você vai criar 2 posts no Canva baseado nesse seu relatório. Você vai montar um calendário, né, de uma semana no Trello, no organizador da sua preferência, e você vai mandar para a gente no professorprojд@gmail.com. E você tem que colocar esse título, tá, gente? Trabalho, aula, relatórios e planejamento, para a gente entender do que se trata o seu e-mail, ok? Basicamente, esse aqui é o nosso desafio, tá? Eu vou seguir tentando fazer as pazes com o Metricool para, numa próxima aula, te trazer o resultado, como já foi feito aqui algumas vezes, né? A gente já ficou devendo uma informação, voltou atrás e trouxe em outra aula. Aqui não tem problema. A gente mostra que talvez você tenha essas intercorrências na vida, mas cabe a você decidir como você irá superá-las. Vou deixar aqui na tela o dever de casa, tá certo? Sempre agradecendo vocês, que são os nossos alunos, pessoas que estão nos assistindo. A gente quer saber como é que você conheceu o canal aqui do YouTube. Deixa aqui nos comentários. Se você é aluno nosso no presencial também, tá? Vamos deixar aqui o nosso abraço. E sempre também lembrando que o ProJovem Digital é uma iniciativa aí da Líderes do Brasil, juntamente em parceria aí com a Secretaria da Família e da Juventude do Distrito Federal, beleza? Do GDF. Certo? Então, é gratuito para você. Você só precisa deixar o seu like, compartilhar se esse conteúdo foi útil para você. E sempre lembrando que se eu não aprofundei em algum aplicativo, né, que eu mencionei, mas não aprofundei, fica aqui a pulguinha atrás da orelha para você ir pesquisar, para você se aprofundar, começar a ser autodidata também, porque isso faz parte da jornada do aprendizado. É algo que eu sempre falo e vou continuar falando até você começar a aprender dessa maneira. Um estudo ativo que, de fato, você vai estar sendo impactado genuinamente por algum conteúdo que vai mudar a sua vida. E ele só muda quando você pratica. Ou seja, tá aí a mão na massa para você praticar e entregar lá no nosso e-mail. Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Um abraço aí para o pessoal das Libras. E um excelente dia para você. Até a próxima aula.